Muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar o tema da cassação de Carla Zambelli, deputada federal do PL, que se envolveu em uma polêmica muito grande na véspera da eleição 2022. Eu acredito que todos vocês devem se lembrar do fato, na véspera da eleição, que uma mulher perseguiu um homem com a arma. E essa mulher é exatamente a deputada federal do PL, chamada Carla Zambelli. A discussão toda aconteceu por questões políticas. Um eleitor de Lula ficou criticando Carla Zambelli. Salvo engano, ela estava com um grupo de apoiadores dela. E no meio dessa discussão, ela terminou se exaltando, puxou a arma e saiu perseguindo o eleitor de Lula, ameaçando atirar. Eu acredito que ela, como não aconteceu, não tinha assim a intenção de atirar, ela estava mais querendo fazer aquele negócio cinematográfico para chamar a atenção. Que quem tem intenção de atirar, puxa e já atira de imediato. Ela não fez isso. Inclusive, foi uma cena extremamente amadora, ela correndo com o braço ereto, apontando para o rapaz, ele pulando, né? Foi uma cena realmente lamentável, mas assim, apenas mostra o despreparo dessa deputada federal Carla Zambelli, que ela não deve ter arma em hipótese nenhuma. E numa discussão política ela sacou a arma, imagina a discussão de trânsito, imagine outra discussão no próprio Congresso Nacional, se ela permanecer com o mandato dela, ela pode puxar uma arma e fazer alguma besteira. Aí, de fato, ela mostrou ser uma pessoa sem o devido equilíbrio emocional para aportar uma arma. Diante dessa situação daí lamentável, o STF ele já está formando maioria e já está com 4 votos a 0 para cassação do mandato de Carla Zambelli. E não só isso, uma condenação criminal, conforme vamos ver, pela atitude dela, que de fato foi extremamente lamentável, conforme eu já disse. Observe aqui ó, que tá para ser condenado a 5 anos e 3 meses de prisão, porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Esse porte ilegal de arma, eu não sei se realmente ela tinha arma legal ou não. Se ela não tinha, é pior ainda. Como uma deputada federal, eleita pelo povo, tem toda aquela imagem perante a sociedade, tem uma arma ilegal de sua posse. Ela tranquilamente, ela poderia ter seguido o rito normal, se credenciado a um CAC, né? Registrado junto às autoridades e ter um porte de arma. Ela poderia seguir o rito normal para ter a arma. E, inclusive, ela tem dinheiro para comprar uma arma e ter. E a prerrogativa de parlamentar, isso tudo facilita. Mas se ela tem arma ilegal, isso aí é extremamente assim, absurdo. Uma deputada federal com porte ilegal de arma e esse constrangimento ilegal também, na minha opinião, é procedente. Esse porte daqui eu não sei, não posso entrar nesse mérito daí, eu não sei se ela tem um porte ou não. Mas está sendo dito pelo STF, presume-se que de fato ela não tenha mostrado nos autos do processo esse porte de arma regular para ela estar portando no meio da rua. Aí o que acontece? Esse constrangimento daqui foi exatamente porque ela perseguiu o eleitor de Lula com arma na mão, fazendo ele correr e passar aquele vexame. Ele, uns querendo um homem de maior correndo com uma criança e ela com arma, se impondo. Isso daí mostrando o autoritarismo dela, né? Eu acredito que isso aí foi mais para satisfazer o ego dela. E assim, não vejo justificativa. Se ela realmente quisesse atirar, ela puxava a arma e começava a atirar. Ela não fez isso. Ela quis humilhar o eleitor de Lula, puxou a arma e fez o rapaz ficar correndo. E todo mundo vendo tudo. Acredito que possa até ter gente que gostou de ver essa humilhação dele. E que agrava mais ainda a conduta dela, que deveria majorar essa pena. E claramente foi uma cena lamentável. Aí, diante disso daqui, os ministros já estão formando 4 votos a 0. Dino está favorável, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, fechando o quarteto. Mas lembrando que o STF possui 11 ministros, precisando de 6 votos para efetivamente condená-la. Ainda está em aberto, está pendente de votação do restante, mas assim, 4 votos e a 0 ainda já é um indicativo que muito possivelmente ela vai ser cassada de fato. Aí vamos ler aqui o voto do ministro para ver se é razoável ou não. Ó, aqui, deixa eu ver a imagem se vai ser mostrada nessa matéria.
mas observe que ela de fato está portando essa arma daqui. Não sei se é legal ou ilegal, até pela foto apresentada da situação. Eu vou passar a publicidade. E pronto, aqui, ó. Ó, depois na discussão, eu acredito que são apoiadores dela. Nessa parte, ela vai pra cima, fazendo o rapaz correr. Ó, teve agressão e depois ela puxa a arma. Aí observe que ela já estava com a arma apontada pro cidadão. E mesmo assim não atirou. Acredito que ela fez isso mais para humilhar esse eleitor diante das acusações que ele falou dela. É da discussão política. E observe aqui, ó, o trecho. As circunstâncias do crime são graves e justificam a ponderação negativa da variável. A acusada adentrou no estabelecimento comercial em perseguição ao ofendido após sacar arma de fogo, gerando inequívoco perigo concreto aos frequentadores do local, que acentuava a reprovabilidade da conduta. De fato, é o quê? É até pelo que está sendo dito aqui, assim, dá para entender que o STF viu claramente que ela não queria atirar, mas diante de uma situação dessa, que ela tá com a arma apontada, tudo pode acontecer. Inclusive, o rapaz estava sendo perseguido, ele poderia tentar segurar a arma dela e diante disso ter um disparo, pegar um inocente, algo nesse sentido. E ela assumiu o risco dessa atitude reprovável. Aí, logicamente, o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmelo Lúcia e Dino estão corretos nos votos de cada um. Observe que um seguiu o outro e acredito que isso daí é ponto pacífico em toda a sociedade e que a atitude de Zambelli foi extremamente reprovável e que envergonhou o país como um todo. Não sei como isso daí chegou nesse nível. Uma deputada federal fazer isso é extremamente assim absurdo. Ó, o ministro Alexandre de Moraes disse que a robustez da acusação é reforçada pelo depoimento escolhido nos autos. Teve depoimento de testemunha, acredito que foi dono do estabelecimento, algo nesse sentido, que descreve a clara submissão da vítima a uma situação de intimidação armada, caracterizando um constrangimento ilegal. De fato, ela estava querendo, pelo até o voto de Alexandre de Moraes, humilhar o eleitor de Lula por ter sido, digamos assim, ofendida. Isso daí é inadmissível. Um homem fazer com uma mulher e uma mulher fazer com um homem, logicamente. E ela utilizou da arma de fogo para impor a vontade dela, que isso é um agravante, fazendo com que, na minha opinião, não tem defesa quanto a esse tipo de situação. Ela só seria inocentada por questões políticas, mas questões assim fáticas mesmo, eu não vejo como ela se escapar dessa acusação. Ó, observe, para a colheita demonstra que a denunciada constrangeu Luan Araújo, que é o rapaz que estava correndo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a não exercer sua liberdade de ir e vir. Claramente, ela não queria matá-lo, mas queria humilhar o rapaz. E assim ela o fez. Diante da situação, eu passo a todos vocês a realidade dessa situação de Zambelli, que eu acredito, na minha opinião, que ela vai ser caçada. E que ela está errada e tem que ter a punição devida quanto a isso. Mas diante do que eu apresentei a todos vocês, eu peço que todos comentem, compartilhem e tenham noção do que de fato aconteceu. Para também não sair do discurso político, que isso é uma perseguição política, que isso daí ela está sendo vítima, mas na prática ela foi a agressora, ela pode até ter sido ofendida, mas ela perdeu toda a razão quando ela puxou a arma, perseguiu, humilhou o rapaz e colocou ele em submissão se valendo da arma, inclusive legal, pelo que está sendo dito aí nos autos. Diante disso, eu vou ficando por aqui e peço que todos comentem, compartilhem e até a próxima.